nós vamos dar continuidade na segunda parte do capítulo A Oração, sexto capítulo, né? Então vamos encerrar esse capítulo. E a gente que está acompanhando esse estudo, a gente sabe que esse rapaz, esse amigo ao qual o André Luiz fala para nós, ele estava saindo do centro espírita. E no caminho que ele sai do centro espírita até sua residência, duas entidades acompanhavam ele até a sua residência. Mas essas entidades, chegando na sua casa, elas estavam contrariadas. Porque aquela residência daquele amigo, ela era uma residência protegida. Então o Alexandre ele fala para o André Luiz que a prece traça fronteiras vibratórias. Aí o André Luiz fala assim, eu já ouvi em experiências iguais a essas em outras ocasiões, né? Então nós vamos nos lembrar que lá no livro dos Mensageiros, quem acompanha a gente nesse estudo, vai se lembrar que na casa de Isidoro e de Isabel, os espíritos benfeitores magnetizavam aquela casa, onde os espíritos ignorantes não conseguiam entrar naquele ambiente, porque era um ambiente protegido com boas vibrações. Então o André Luiz e o Alexandre, eles entraram na casa do amigo, né? Que é assim que o André Luiz define ele, o amigo, né? Então o Alexandre fala para o André, André, aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Aí eles entraram na residência, enquanto que o amigo encarnado, ele se preparava para ir dormir. E o Alexandre explica então para o André Luiz qual é o motivo da paz sublime que reina naquele ambiente, naquelas paredes ali. E o Alexandre dá uma definição de lar que é muito importante para todos nós, né? E ela é muito enriquecedora e foi também e está sendo para mim também, né? Ele diz assim, que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. O nosso amigo, ele não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida. Depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade, no entanto, a sua companheira, mulher jovem, cristã, ela lhe garante a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas que seu espírito se nutre. E o André, então, ele fica surpreso com a definição de lar que o Alexandre fala para ele. E o André, ele percebe a tranquilidade que está reinando naquele ambiente, que ela é grande e confortadora. E ele diz assim que em cada ângulo das paredes, em cada objeto isolado, havia ali vibrações de paz inalterável. E o rapaz agora, naquele momento ali, ele entrava no seu quarto, um quarto modesto, bem simplesinho. Naturalmente ele estava disposto ao descanso noturno, né? Para ele ir dormir. E aí o Alexandre, ele fala para nós a respeito das preces de Cecília. Que Cecília é o nome da esposa do amigo, né? E as preces que Cecília fazia, ela fazia aquelas preces com amor, com muita vontade e também com muito desejo de falar no bem. Os sentimentos dela eram sentimentos elevados, que ajudavam a tornar o seu lar com vibrações de paz. Porque os sentimentos dela eram direcionados à espiritualidade superior, a Deus. E Cecília, ela conhecia as dificuldades do esposo. Por ele ter tido no seu passado experiências levianas, onde trazia a eles lembranças infelizes. E o rapaz, então, o amigo, né? Ele não conseguia se livrar das lembranças do seu passado.
Mas a Cecília, ela era equilibrada. Ela conseguia manter o seu lar equilibrado. Com as suas preces, ela conseguia manter o ambiente de sua casa, as paredes e até os objetos de sua casa, tudo era impregnado com os fluidos elevados que ela emitia. E aí então, o Alexandre, juntamente com o André, naquele momento o Alexandre pega na mão de André Luiz, como se fosse assim um pai, para orientar um filho, encaminha-se até a porta do quarto, ao qual o rapaz ele entra e fecha a porta. E o André fala sem estrépito, quer dizer, sem fazer barulho nenhum. Mas o Alexandre e o André Luiz, no caso o Alexandre, ele bateu na porta do quarto. E ele bateu tão de leve, e ele diz assim, que como se estivéssemos entrando num santuário, onde não devíamos entrar sem o religioso respeito. E aí então vai atender a porta. Quem era? A Cecília, uma moça jovem, ao qual o André diz, percebi imediatamente ser a esposa do companheiro. Ela, a Cecília, estava desligada do seu corpo físico, em momento de sono. Ela veio nos atender e saudou o Alexandre. Cumprimentou o André e ela diz assim ao Alexandre, agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Eu tenho um desejo de que a nossa casa se transforme num templo vivo de nosso Senhor. E nesse trechinho assim a gente vai perceber que a Cecília, ela trazia no seu íntimo bondade, amor, porque ela queria que o seu lar fosse protegido. E somente consentir entrar ali espíritos com ascendente espiritual elevado. E uma coisa que a gente percebe é que o Alexandre, ele conhecia a Cecília. E ele tinha o hábito de orar junto com ela. Isso foi o que eu entendi. Então, aí o André fala, olha, ingressamos no aposento íntimo. E que de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse instante, o rapaz punha-se entre os lençóis com o evidente cuidado de não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma da nossa nobre amiga à sua forma física placidamente recostada. Aí ela diz para o Alexandre, olha, me desculpem, mas agora eu preciso atender os meus deveres imediatos. O Alexandre falou, olha, Cecília, você fica à vontade, porque nós passamos aqui tão somente para te visitar. Aí Cecília deu um beijo na mão de Alexandre e diz assim para ele, olha, não se esqueça de deixar os seus benefícios. O Alexandre deu um sorriso e ele se concentrou ali naquele momento, manteve-se em meditação profunda. E aí a gente vê, o que será que seria aqueles deveres imediatos que Cecília falou, né? A Cecília, ela era consciente das necessidades do seu esposo. Eles eram casados apenas 8 meses. Ela precisava socorrê-lo antes que ele adormecesse, aproveitando ali a presença de Alexandre e também junto com o André, para que eles orassem juntos. Que o Alexandre, ele tinha um carinho muito grande por Cecília. E os três juntos, o André, o Alexandre e a Cecília, orando juntos, eles iriam trazer aquele lar, fazer com que aquele lar ficasse melhor, com boas vibrações, para ajudá-la a melhorar mais ainda aquele lar, né? Então,
Continuando, o André fala assim, que enquanto que o rapaz se mantinha insulado, quer dizer, sozinho lá naquele momento ali, eu observava a cena delicadíssima, diz André Luiz. A esposa, desligada do corpo físico, sentou-se à cabeceira e no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. E a Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os seus olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhes as rogativas pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que do coração de Cecília se transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do seu esposo, com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massas, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos do momento não permaneciam inativos. Eles lutavam desesperadamente com os agentes da luz. Mas, naquele momento, o rapaz, como se houvesse atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço e demonstrava-se, naquele momento, calmo e gradativamente mais forte e mais feliz. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa que se conservava maternalmente ao seu lado e ele adormeceu feliz. O André Luiz diz que a cena era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações ao Alexandre, mas o Alexandre falou, vamos encaminhar para fora do quarto. E aqui, então, a gente observa que existe ali na Cecília e no rapaz aquelas uniões que a dona Laura fala para o André Luiz, lá no livro do Nosso Lar, onde existem vários tipos de casamentos. E existem casamentos pelos laços sacrificiais, onde uma alma que seja redimida, ela volta para a crosta para auxiliar a quem ela ama e socorrer com a sua vida e com os seus exemplos. Então, o Alexandre fala para o André assim, olha, você, André, você já observou tudo que você precisa observar. E agora você tira as suas próprias conclusões. Aí o André falou, sim, mas... Aquele mais, né, do André... Queria ouvir o Alexandre mais uma vez, né? Aí o Alexandre falou para ela, olha, não tenha dúvida não. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece, ela não é um movimento mecânico dos lábios, nem um disco de fácil repetição no aparelho da mente. A prece, ela é vibração, ela é energia, ela é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina as forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. E o Alexandre, então, que é o instrutor espiritual, né, que está falando para nós, ele fala a respeito da ação da prece, como proteção
contra os maus espíritos que querem se apropriar das nossas energias. E ele explica que quando nós oramos, nós saímos da faixa de ação dos espíritos inferiores, porque nós colocamos os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos objetivos num plano superior, bem diferente dos baixos interesses dessas entidades, e onde os espíritos superiores podem nos auxiliar, orientando, esclarecendo em nossas vidas. E o Alexandre ele também fala a respeito da herança divina, que ela é peculiar a cada um de nós. Porque nós somos filhos de Deus, nós possuímos potenciais que nós desconhecemos e que somente quando nós nos colocamos em comunhão com Deus, eles despertam dando a nós o poder de realizar as coisas boas. Então o Alexandre naquele momento fez um intervalo e para dar mais forças assim no ensinamento para André Luiz, ele fala para o André: e você, André, não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos os raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do elemento rádio que se desintegra incessantemente no solo e de várias expressões emitidas pela água, pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. A admiração em André Luiz fez com que ele ficasse bem em silêncio assim, mas o Alexandre fala para ele assim: e as emanações de natureza psíquica que envolve a humanidade proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Então, toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. Toda criatura que cultiva a oração com devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Então, o meio onde nós vivemos, ele é composto, ele é cheio de energias. Energias que nós recebemos de todo jeito, em todas as direções. E a permuta de energias, ela é da lei universal. Por isso, nós podemos beneficiar aqueles que se relacionam conosco, mantendo o padrão mental elevado. Então, as explicações que o Alexandre fez para o André, fizeram assim o André pensar bastante, né? Mas, o André Luiz ainda fez outra pergunta para o André, né? Para o Alexandre. O André fez uma outra pergunta para o Alexandre. Bastará, porém, um recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? O Alexandre deu um sorriso e falou para o André assim: olha, o socorro de Cecília, ele é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele
o acréscimo da misericórdia, da misericórdia, que deverá anexar em definitivo ao patrimônio de sua personalidade através do trabalho próprio. Então, receber o trabalho do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. O nosso amigo, ele precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida a cada filho de Deus, que Aí vou voltar. Inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Então, encerrando esse capítulo, o Alexandre ele mostra para nós, ele confirma o que a maioria de nós já sabemos, que cada um de nós temos que construir o nosso próprio caminho, o nosso próprio destino. A convivência do esposo com a Cecília não dará a ele o direito de continuar junto com ela, se beneficiando dos seus recursos adquiridos com muito esforço. Para eles continuarem juntos, precisará ele se esforçar muito para começar a praticar os exemplos e os ensinos que a esposa lhe passará durante a vivência nessa presente existência. E também as orientações, como a gente sabe, que ele estava dentro de um centro espírita, aproveitar também o estudo da doutrina espírita. O objetivo, então, ele é possível sim, porém ele não é fácil para nós, porque nós estimamos o menor esforço. Nós gostamos de ter convivências com pessoas boas, mas nós não gostamos muito de nos esforçar. Então Deus, ele nos dá a oportunidade de crescimento. Vai depender de cada um de nós aceitar ou não. Então é assim, eu encerro o nosso estudo. Muita paz a todos e um bom dia. Agradecemos assim a todos esses irmãos que estão envolvidos no livro Missionários da Luz. Muito obrigada.